Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Segunda-feira, mais uma semana vai se iniciar para a honra e glória do Senhor Jesus. Não importa como esteja a sua situação, que você venha louvar a Deus, ser grato a Deus por todas as coisas. Amém? Prazer, meu nome é Ralph John e hoje nós vamos ter o nosso momento de oração. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo de número 53, versículo de número 3, diz assim: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aqui claramente falando de Jesus Cristo. O profeta Isaías, há anos, centenas de anos atrás, antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías, ele já relatou, ele já anunciou sobre Jesus Cristo e tudo o que ia acontecer. E como a Bíblia toda, ela se conecta, isso se cumpriu no Novo Testamento. Eu quero fazer menção ao pastor Norberto, que pregou na igreja onde eu congrego. Ele pregou essa palavra de uma forma tremenda, onde o Espírito Santo falou claramente pela vida desse pastor e trouxe uma palavra de Deus na nossa igreja. E eu quero refletir algo com os irmãos. Ele explanou muitas situações importantes e que realmente foi para a reflexão de todos nós. Mas eu quero fazer menção a algo muito importante, algo que certamente vai mexer com você também. Porque, olha só, ele pregou sobre o sacrifício de Jesus. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus suportou por cada um de nós. Sabe, ele se sacrificou. Ele não tinha culpa. Sobre ele veio toda a nossa iniquidade. Ele não era desejado porque o seu rosto não tinha formosura. Porque ele foi espancado, ele foi moído pelos nossos pecados. Mas ele sacrificou e foi até o fim e teve morte de cruz para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Hoje, através de Cristo, nós fomos resgatados. E o pastor pregou sobre isso e nós hoje, será que nós estamos sacrificando pela obra de Cristo? Assim como Cristo sacrificou para nos libertar, para nos salvar, assim somos nós hoje. Temos que nos sacrificar pela obra para buscar o próximo, ainda que nós venhamos morrer por pregar o Evangelho, nós temos que resgatar vidas. Esse é o nosso propósito, seja na internet, seja na igreja, seja na praça, seja no ônibus, aonde for, nós temos que sacrificar pela obra de Cristo, por aquilo que Cristo já fez por nós. O pastor mencionou algo muito importante. Ele falou uma frase que mexeu com toda a igreja. Ele falou assim: toda igreja nasceu de outra igreja. Ou seja, há uma promessa realmente. A igreja aqui na terra se expandir. Mas eu quero alertar você. A igreja onde você está hoje, realmente ela está debaixo da bênção de Deus ou debaixo da maldição? Porque, olha só, hoje existem muitas igrejas. Realmente, cada esquina
você vê uma igreja? Existe um dado onde consta que existem mais igrejas abertas do que escola e hospital. Ou seja, a cada esquina existe sim uma igreja. Mas nós temos que alertar, porque não é toda igreja que realmente está agradando a Deus. Ele falou muito forte, porque toda igreja nasceu de outra igreja. Se a igreja onde você está hoje, ela veio através da rebelião, da briga, da contenda de outros ministérios, eu quero alertar para você que pode ser que a sua igreja esteja debaixo de uma maldição, infelizmente. Você precisa analisar como está a sua vida espiritual, emocional, como estão a vida dos seus filhos, como anda a vida espiritual. Se você entende a palavra, se você observa realmente o mover espiritual na igreja onde você está. Porque existe uma promessa de nós sim sacrificarmos para Cristo, vivermos para Cristo, fazer a obra de Cristo, mas não é toda a obra que agrada a Deus. Não é todo lugar que realmente está debaixo da bênção e proteção de Deus. Eu quero alertar que existe ministérios que foi realmente anunciado, revelado pelo próprio Deus, mas no processo o homem falhou. O homem, através da sua própria atitude, saiu debaixo de rebelião, não soube conversar com o seu antigo líder e acabou saindo através da contenda, da raiva, da vingança, da zombaria. E porque Deus falou que ele ia abrir o ministério. Então sabe quando o cara chuta o balde e muitas das vezes ele tem alguma mágoa com o ministério e ele sai realmente defamando aquele ministério aonde ele estava. E como o pastor aqui pregou, todo ministério nasceu de outro ministério. Toda igreja nasceu de outra igreja. Se uma igreja hoje nasceu, é porque ele estava em outra igreja. E quando a pessoa sai realmente mal resolvida, existe maldição. E existem sim realmente situações onde Deus levantou aquele ministério, mas o homem ali, ele fez tudo errado. E o que acontece? Esse ministério ele precisa se consertar para seguir vivendo as promessas de Deus. Para você realmente viver as promessas de Deus, você precisa estar num lugar realmente que tenha a bênção de Deus, que tenha a bênção de Deus. Ou seja, pergunta aonde você está. Pergunta para a liderança. Como foi realmente o surgimento? Realmente teve ali uma transição harmoniosa, onde o antigo pastor abençoou esse novo ministério? Porque olha só, se Deus revelou o ministério, por que a pessoa vai sair por contenda e briga? Não tem sentido. Se Deus revelou, tudo vai se cumprir. Então quando Deus fala com todos. Então não tem por que o homem ele sair de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque lembre-se, toda igreja nasceu de outra igreja. Até Martinho Lutero, olha só, ele não saiu da igreja católica. Ele foi expulso pelo Papa, pela liderança na época. Mas não era vontade. Se você vê a história, o contexto, Martinho Lutero ele queria fazer uma reforma. Como ele foi expulso, aí sim ele seguiu a sua vida. Mas não era o desejo. Ele queria harmonia com a igreja, ele queria ali que a igreja viesse ter uma reforma. Como ele foi expulso, ele seguiu o que nós vemos hoje, infelizmente, irmãos, na igreja evangélica. Muitos ministérios. E muitos ministérios, sim, anunciados, criados pelo próprio Deus, mas o homem, na sua forma errada, sem a direção do Espírito Santo, fez tudo errado e trouxe maldição para aquele ministério onde o próprio Deus levantou. E esse líder, eu não sei se é pastor ou bispo, ele precisa, irmãos, ir lá atrás, se consertar com a antiga igreja, a antiga aliança, para arrancar essa maldição. Porque quando existe maldição, não só vem maldição para essa liderança, mas para toda a igreja, onde você não vê pessoas aceitando Jesus como o único suficiente Salvador, onde você vê problemas espirituais em toda a parte, filhos com problemas de pânicos, depressões, ansiedade, pessoas com problemas espirituais, financeiros, você vê toda a maldição ali ao derredor. E isso é gravíssimo.
e nós temos que se consertar. Nunca Deus vai agir através de briga e contenda, sabe? É só você seguir o exemplo lá atrás dos reis. Saul, ele foi sim ordenado, abençoado como rei. Foi algo de Deus. Mas o que aconteceu? Saul pecou, errou e trouxe maldição. Ou seja, foi realmente algo de Deus levantado ali para o reinado, para reinar no povo de Israel. Porém, ele errou, ele pecou e trouxe maldição. Não se arrependeu, trouxe maldição por todos em sua volta, mortes e o final trágico na vida de Saul. Então eu quero alertar para você hoje em dia. Tome cuidado onde você está hoje. É alertar mesmo. Eu quero ser boca de Deus, denunciar. Porque hoje você vê um relato de muitas igrejas trazendo maldição para todos os membros. Isso é gravíssimo. É pior do que uma pessoa sem igreja. Porque onde tem uma maldição, atrai situações ruins. A pessoa ela começa a reparar que pessoas do mundo estão melhores do que ela. Porque realmente está acontecendo a maldição. E diferente das perseguições e das aflições que todo cristão vai ter. Porque a igreja, ainda que ela tenha debaixo da bênção, esteja debaixo da bênção de Deus, ela sim, ela vai ter aflições, problemas, não vai ser perfeita, mas ela vai ter a proteção e a bênção de Deus, onde você vê constantemente pessoas sendo restauradas, avivadas, pessoas aceitando Jesus como o único suficiente Salvador. Ou seja, irmãos, olha o que Jesus fez por nós. Jesus ele foi desprezado, humilhado, cuspido e rejeitado por todos. Mas ele foi até o fim e fez o sacrifício por cada um de nós. E nós temos que seguir o exemplo, fazer o melhor pela obra de Deus, fazer o melhor para alcançar vidas. As pessoas precisam ter o direito de conhecer a verdade. Nós precisamos alcançar vidas e essas vidas terem oportunidades de realmente trabalhar para Deus e ser boca de Deus, fazendo realmente o melhor para agradar a Deus, porque Ele nos resgatou, Ele foi moído pelos nossos pecados, mas Ele foi até o fim por cada um de nós. E você precisa ter esse olhar espiritual. Tome cuidado onde você está. Se realmente onde você está não tem um olhar cristocêntrico, onde você vê realmente o homem sendo exaltado, o homem sendo glorificado, e você vê Cristo sempre rebaixado, lá embaixo, onde o sacrifício de Cristo não é colocado lá em cima, onde Jesus realmente não se faz memória, onde o nome de Jesus sempre é colocado lá embaixo e o homem exaltado. Você pode estar debaixo de maldição de homens, mulheres, seja lá quem for. Então, que você venha orar. Existem ministérios levantados por Deus, mas homens que trouxeram maldição. Então, ou você começa a orar hoje por esse ministério onde você está, ou você pode ver sempre uma maldição lançada sobre esse ministério. Nós temos que falar a verdade. Não estou dizendo que pode ser o fim desse ministério, não. Deus ele pode resgatar esse ministério através da oração, através do arrependimento, seja da liderança, seja de quem for, para se consertar com Deus, para a maldição ser retirada e vir a bênção, porque ele foi moído para trazer a bênção sobre nós, e não maldição. Ele arrancou a maldição de nós. Então não faz sentido nós vivemos debaixo de maldições. Ou seja, eu tenho um recado para você direto e reto. Pergunte para a liderança onde você está. Como foi realmente o início dessa igreja? Foi debaixo da bênção da antiga liderança? Ou foi através de brigas, contendas, rebeliões, abandonos, conflitos? Pode ter certeza que tem algo errado aí, porque Deus não age dessa forma. Você pode sim ser um canal de restauração no lugar onde você está. Agora, se o local onde você está, a história realmente, ela é digna de ser louvada. Você vê a história onde houve ali a bênção entre as partes, sabe? A igreja que se iniciou foi debaixo da bênção da antiga igreja.
pode ter certeza que você está num lugar abençoado. Um lugar que não é perfeito. Tem aflições, tem contendas, tem brigas, mas você vê sempre o mover de Deus prevalecendo. É uma alerta para você nessa manhã de segunda-feira, para você buscar direção de Deus. Amém? Agora eu quero orar pela sua vida espiritual, que o local onde você está seja realmente abençoado por Deus. Que o local onde você está seja realmente movido pelo Espírito Santo de Deus. Então é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, peço e clamo, meu Deus. Como sua palavra foi pregada, meu Deus, o Senhor fez o sacrifício por cada um de nós. Que possamos nos sacrificar também, Pai, todos os dias para te agradar, para realmente fazer a vontade do Teu Espírito e não a vontade de nossa carne. Mas, meu Deus, é uma revelação, porque nós somos libertos de toda maldição. Meu Deus, tantos lugares hoje que, infelizmente, esse meu irmão, essa minha irmã pode estar debaixo de maldição. O local onde ela acha que está tudo ok, tudo perfeito, mas infelizmente existe uma maldição onde situações ruins é perpétua, é mais maldição do que bênçãos. Meu Deus, abra os olhos desse meu irmão e dessa minha irmã. É tempo de abrir os olhos espirituais para nós clamarmos por revelação do próprio Espírito Santo, para que Deus venha nos mostrar aonde nós estamos, quem são as pessoas que estão nos alimentando hoje em dia. Meu Deus, tantos lugares nós podemos estar, mas se nós não tivermos os olhares espirituais, nós podemos estar sendo orientados por maldição. Por isso eu repreendo todo mal, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais desse meu irmão e dessa minha irmã, que está debaixo das mãos de Deus. É um local onde está sobre a ira de Deus. Por isso, meu Deus, eu peço que esse meu irmão e essa minha irmã seja liberta de todo mal. Se for da tua vontade, tirar essa pessoa de lugares errados. Mas se for da tua vontade, que ela permaneça mais para ser canal de bênção, para ser um agente de oração, para transformar esse ambiente. Pai, capacita os teus soldados nessa semana para abençoar locais, prédios, igrejas. E Pai, infelizmente, às vezes, uma ação somente do homem pode trazer uma maldição. Assim a sua palavra nos mostra que há caminhos de maldição e há caminhos de vida. Por isso, meu Deus, abra os olhos desse meu irmão e dessa minha irmã, para que ela possa realmente conhecer a Ti cada vez mais, para buscar por ela e pelos Teus, buscar pelo ambiente, buscar, meu Deus, para que tudo venha fluir através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu oro por pessoas muitas das vezes que hoje estão debaixo de maldições, líderes espirituais que precisam se consertar, que precisam se arrepender, voltar lá atrás e pedir perdão, muitas das vezes por seu antigo pastor, e que esse pastor venha nesse novo ministério abençoar, mostrar que houve a reconciliação, o perdão, para ambos seguirem caminhos debaixo da bênção de Deus. Deus, porque sem um perdão não existe um mover espiritual. Debaixo de rebeliões, de brigas e contendas, o Senhor não age. O Senhor não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Por isso, liberta esse meu irmão, essa minha irmã, de toda a influência maligna. Aonde muitas das vezes esses lugares, homens são glorificados, homens buscam honra, é exatamente a denúncia do que esse local é um local que está debaixo de maldição. E muitas das vezes as pessoas que estão ali são pessoas de Deus, pessoas sinceras, mas que estão debaixo de maldição. Muitas das vezes até outros pastores são enganados, líderes são enganados, porque não tem a revelação do alto. Por isso eu peço, meu Deus, revela
revela tudo o que está oculto na vida espiritual, aonde ela congrega, a igreja que ela está, tudo, Pai, venha ser revelado em nome de Jesus. E eu quero terminar novamente com essa frase que o pastor pregou. Toda igreja nasce de outra igreja. A sua igreja está em paz com o antigo ministério? Glória a Deus. A igreja onde você está nasceu de brigas, rebeliões, rebeldia? É um sinal muito vermelho, que você precisa orar muito, buscar pela sua família, buscar por você e pelos teus. Abrir os olhos espirituais urgentemente, em nome de Jesus. Fique com Deus, irmãos, e uma semana abençoada, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós.